Marketing e conteúdos por Miguel Raposo. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Este saiu aqui com 2 dias de atraso, tive aqui um fim de semana um bocadinho mais fora e pronto, mas o que interessa é que está aqui o episódio e que continua. Mais uma vez agradecer muitos comentários e realmente o facto de colocarmos o podcast em primeiro lugar, nos podcasts de marketing aliás, um podcast mais ouvido de marketing durante a semana passada. O tema de hoje, já tinha aqui 2 episódios preparados, mas resolvi deixá-los para mais tarde, exatamente porque nos últimos dias tenho visto aqui muitas coisas aqui nas redes sociais, então resolvi gravar aqui um podcast, gravar aqui este episódio especificamente sobre o ódio nas redes sociais e a presença nas redes sociais. Tenho acompanhado de perto com muitas páginas com as quais trabalho, mas principalmente hoje, e o motivo do podcast acaba por ser por aí, ontem aconteceu aqui, fui fazer uma crítica, acho eu, construtiva, uma página que já segui há cerca de um ano, sobre reviews de restaurantes, aquelas páginas que hoje em dia são muito fáceis de criar. Eu já falei até aqui sobre isso, sobre a forma como é fácil de criar conteúdo sobre restaurantes, sobre coisas diferentes, está muito na moda, é relativamente fácil, e fiz uma crítica que eu achava construtiva na página, a dizer que gosto muito da página, mas que aquela página especificamente estava a ter um conteúdo que se tornou viral, que estava a ter muitas críticas, não por culpa deles, ou seja, o conteúdo em si era o conteúdo que eles costumam fazer na página do Instagram, mas eles estavam felizes porque esse conteúdo estava a gerar polémica. E eu fui comentar exatamente a dizer que nós devemos estar felizes quando o nosso conteúdo é promovido, ou quando a imprensa, neste caso, fala sobre o nosso conteúdo, pelo conteúdo em si, e não porque ele está a gerar polémica, porque era um tema mais sensível, neste caso uma review de um restaurante. E de imediato comecei a receber, por parte dos seguidores, comecei a receber muitas mensagens em que começaram a criticar a minha própria conta de Instagram e a dizer que eu não era um influenciador, que eu tinha pouco engano, uma série de coisas em que, para já, ficando aqui ponto, o objetivo da minha conta de Instagram não é realmente ser influenciador, não é vender nada, partilho o meu dia-a-dia, partilho o que me apetece, mas à parte disso, os próprios criadores da página depois vieram, foi isso que me chocou, vieram também criticar e dizer que eu só estava a criticar aquele conteúdo porque aquela página não trabalhava comigo, não era um agenciado meu. O que é completamente o que me deixou mais chateado, porque até era uma página que eu seguia com regularidade, mas foi logo essa crítica fácil, peço desculpa, e fui acompanhando outro podcast que vou seguindo, que também está a sofrer uma série de críticas, simplesmente pelo teaser e não tanto pelo conteúdo, ou seja, as pessoas estão a criticar o podcast com críticas altamente agressivas, em que insultam as pessoas que gravaram um podcast simplesmente porque ouviram o teaser, mas não viram o episódio em si, o que é, ou seja, estão a criticar sem saber exatamente o que é que se passou no episódio, e muitas vezes o objetivo do teaser é chamar a atenção, é a pessoa clicar para ir ouvir e depois decidir sobre o que sua opinião, dar a sua opinião, mas ouvindo o conteúdo e não simplesmente criticando parte do conteúdo sem sempre perceber o enquadramento, não é? Por isso é que servem os teasers, exatamente para chamar a atenção, mas as pessoas criticam sem ainda terem, neste caso, ouvido o podcast. E esta questão depois acontece também com as marcas, também temos essa questão por exemplo, com o IKEA, não é? Recentemente com a campanha que resolveram fazer, que a campanha abordou, obviamente teve um teor um bocadinho a tocar na parte mais política, mas abordou todas as áreas, desde a direita, desde a esquerda, foi todas as áreas. Mas houve uma onda de críticas enorme a uma campanha de publicidade que simplesmente utiliza o que eu acho que faz sentido, o dia-a-dia, não é? Utiliza situações que todos nós reconhecemos. E aquela campanha, se calhar que custou
dá aqui um exemplo, se calhar custou 50.000 euros, gerou mais de 1 milhão, se calhar, de euros para a marca em termos de mídia que não foi pago, não é? Porque apareceu desde o telejornal a tudo e mais alguma coisa. E o que está a acontecer cada vez mais é este lado realmente de ódio, de rapidamente nós virmos para cima, seja por uma marca, seja para o nível pessoal. E eu constantemente recebo isso quando dou uma opinião pessoal minha. Parece que ninguém hoje em dia gosta de conversar, não se pode ter um ponto de vista e a parte, eu posso e gosto de conversar com alguém que não concorda com a minha opinião para tentar perceber o ponto de vista dessa pessoa. Eu até às vezes posso mudar de opinião, ou pelo menos fico convencido, e aprendo e discuto, e é por isso que servem as conversas normais, e as redes sociais também deviam ir por esse caminho. Mas efetivamente o que está a passar torna as coisas com uma proporção, e este caso que eu dei, que me aconteceu hoje, em que ainda continuo a receber agora, e comecei a bloquear muitas pessoas, pronto, já não tenho muita paciência, comecei a bloquear muitas pessoas exatamente porque a resposta não tem lógica nenhuma. Na minha opinião, quando nós tentamos fazer uma coisa construtiva e estamos a falar sobre um conteúdo, de repente somos bombardeados e começam a criticar e insultar-me, sem razão, simplesmente só porque querem defender o que não tem qualquer tipo de questão. E que nos leva aqui ao ponto que é como é que nós devemos reagir. Pronto, eu já dei aqui um exemplo. O que é que eu comecei a fazer foi, cada vez que começava a receber uma crítica, eu recebi mais, eu fiz um comentário, eu recebi mais de 100 respostas ao meu comentário, eu comecei a bloquear, sem qualquer tipo de problema, comecei a bloquear todas as pessoas que estavam a criticar e que não entendiam. Possivelmente nem me seguem, não interessa, mas comecei a bloquear todas. Deixei de seguir a página. Agora vamos inverter isto. Tenho uma marca, ou sou um criador de conteúdo, e começo a receber uma onda de críticas. Uma das coisas que torna os conteúdos mais ou menos virais, ou que torna-nos mais ou menos com engagement, neste caso, é o facto das interações e dos comentários. Se nós tivermos uma discussão dentro de um conteúdo que a gente faça, desde que seja controlável, desde que não tome proporções gigantes e épicas, isso vai ajudar-nos imenso. Ou seja, muitas vezes eu posso pôr um conteúdo, e aconteceu há pouco tempo isso também no Threads, que eu coloquei um conteúdo no Threads, a falar neste caso sobre os carros elétricos, e aquilo gerou mais de 200 comentários dentro do meu conteúdo. E eu já não estava, eu só criei só dei a minha opinião, e a partir daí aquilo começou-se a gerar e pessoas começaram a discutir umas com as outras, e aquele conteúdo veio automaticamente para cima. E no Instagram passa-se exatamente a mesma coisa. Aquele conteúdo até pode não ter, pode não ser uma imagem, pode ser uma coisa que não tenha muita relevância, mas às vezes para se tornar viral não é necessário que as pessoas comecem a partilhá-lo, não é necessário que, basta só que o Instagram entende que está a existir uma discussão muito grande dentro do conteúdo, então começa a apresentá-lo a mais pessoas e a dizer, atenção que este conteúdo está quente. Acontecia muito isto também com o YouTube, que também é curioso. O YouTube, na altura em que nós conseguimos ver quantas pessoas é que gostavam ou não gostavam, faziam like ou dislike ao nosso conteúdo e diziam que esse conteúdo é horrível, mais destaque o conteúdo tinha. Ou seja, um dos vídeos, os vídeos piores em termos de conteúdo de produção, que tinham mais críticas e que as pessoas iam criticar, eram aqueles que o YouTube entendia, ok, se toda a gente está aqui a falar mal disto é porque isto deve ser interessante, então vamos apresentar a mais pessoas. Ou seja, um mau conteúdo acabava por ter mais alcance com um bom conteúdo simplesmente pelos comentários. E isto hoje em dia torna a coisa muito importante. Obviamente, o objetivo é nós termos comentários a falar bem do nosso conteúdo, não é? E eu já falei disto várias vezes aqui ao longo destes episódios, que é muito importante responder a todos os comentários, mesmo que sejam negativos ou positivos, é indiferente, mas cada comentário, uma resposta nossa, gera mais outro comentário e o Instagram vai entender que os nossos conteúdos estão a funcionar. Como é que nós reagimos quando as coisas começam a tomar dimensões ou quando um comentário não é... Temos duas hipóteses, podemos ocultar um comentário e essa pessoa continua a ver lá o comentário, mas efetivamente mais ninguém vê. Eu diria que esta é a solução politicamente correta. Quando é uma coisa muito grave, bloqueamos essa pessoa, por simplesmente. Quando nós temos um perfil de uma marca, também temos de ter este cuidado,
porque é muito fácil de alguém fazer um print screen do nosso conteúdo e depois partilhar e dizer que nós censuramos, que nós etc, e começa aquilo, toma uma dimensão ainda maior. Então, muitas vezes é tentar desviar a conversa. Sei lá, às vezes as pessoas até podem ter razão. Eu tenho um restaurante e a pessoa faz lá uma crítica e até tem razão. Tentar ao máximo dizer, pedimos desculpa pelo que aconteceu, vamos enviar uma mensagem privada para resolver o problema. Ou outro assunto qualquer, tentar sempre puxar para a mensagem privada. Ou seja, quem vai ver os comentários e ver que existiu uma crítica, vê que existe uma resposta nossa, mas está a puxar, ou seja, está a haver uma conversa fora daquele âmbito que toda a gente vê. Obviamente que há pessoas que são muito chatas e que continuam a querer insistir ali e não querem ter essa conversa em privado. Nesses casos, a opção ideal é ocultar. Se aquilo tomar proporções maiores, e nós sabemos, obviamente temos razão, é bloquear a pessoa ou eliminar pura e simplesmente o conteúdo. Pronto. Mas o ocultar o conteúdo já ajuda muito. E podemos também nos prevenir um bocadinho com algumas palavras sensíveis. Nós conseguimos no Instagram configurar algumas palavras mais sensíveis que automaticamente aquele conteúdo fica oculto quando a pessoa utiliza alguma palavra mais insultuosa, ou que nós sabemos, sei lá, se eu tenho um restaurante, é fácil de usar algumas palavras que eu posso bloquear a dizer salgado. Quando alguém escreve salgado, se calhar dizer uma crítica, esse prato estava muito salgado. Quando alguém escreve esse prato estava muito salgado, ele sabe que a palavra salgado é uma palavra sensível, então oculta de imediato esse conteúdo. Pronto. Ou frio, ou fria. Pronto. Se alguém escrever a dizer que a comida está fria, ou a comida vem sempre fria, automaticamente esse comentário fica oculto. Por isso, em função das palavras-chave, obviamente que isso depois pode correr, pode alguém escrever simplesmente a dizer estava muito frio na rua e eu, quando entrei no restaurante, senti-me aconchegado e adorei a refeição. Pronto, e obviamente ele apanhou a palavra frio no meio de um contexto, de uma frase que até era boa para o restaurante, mas ocultou. Pronto. Obviamente não há aqui, o mundo não é perfeito, até nas redes sociais muito menos, por isso corremos sempre o risco de algumas palavras eventualmente até terem querem dizer outra coisa, mas depois são bloqueadas. Isso vai acontecer muitas vezes, até de forma, mesmo sem haver filtros, às vezes o próprio Instagram entende que algum comentário tem outro lado. Pronto. Por isso, hoje em dia está cada vez mais, eu acredito que este conteúdo realmente real e genuíno, e os podcasts funcionam muito bem nesse aspecto, são muito importantes para aproximar pessoas. O sucesso de um podcast, muitas vezes, ao sucesso, se vocês repararem, o sucesso dos maiores criadores de conteúdo passa por muita polémica, mesmo que ela seja, sei lá, vou dar aqui um exemplo, uma Madalena Abcacis, uma Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce, elas não são polémicas no conteúdo que fazem, ou podem ser, depende do como é que nós entendemos, mas as reações e as pessoas que vão muitas vezes criticar e são tão grandes que acaba por aquele conteúdo e elas terem cada vez mais engagement, mais relevância, exatamente porque as pessoas sentem que, e o Instagram entende que aquilo é um conteúdo polémico, pronto, apesar de muitas vezes não é, mas como tem uma audiência tão grande e como há tantas críticas, aquilo acaba por, muitas vezes, tal como estava a falar, as discussões dentro do conteúdo são as que fazem que o conteúdo se torne viral. Para o conteúdo se tornar viral, vamos só aqui voltar aqui a ter aqui uma aula. O ideal, obviamente, é uma das coisas mais importantes, até há pouco tempo, era o guardar. Ou seja, vou dizendo um exemplo, eu faço uma receita e 400 pessoas guardam aquela receita. O Instagram entende, 400 pessoas guardaram a receita, então vamos apresentá-la a mais pessoas. O comentar, o número de likes, o número de visualizações, tudo isso vai tornar o conteúdo mais viral. Mas os comentários acabam por ter uma importância muito grande, principalmente quando conseguimos criar estas microdiscussões dentro do nosso conteúdo. Agora, nós podemos provocar algumas destas discussões, mas temos de ter o cuidado que aquilo pode, de um momento para o outro, descambar e tomar proporções que não são fáceis. E também, pronto, uma opinião um bocadinho mais pessoal minha, eu acho que hoje em dia as pessoas que estão nas redes sociais estão com uma agressividade muito grande e torna-se muito difícil às vezes de gerir isto. E por isso é cada vez mais,
e eu acho que a internet às vezes está-se a tornar um bocadinho chata, porque só se vê conteúdos que são conteúdos que não fazem mal a ninguém e não vemos ninguém dar opinião. Porque quando nós damos uma opinião, eu sinto muitas vezes isso na pele, recebo muitas críticas, pronto, só por dar uma opinião, porque falei dos professores, ou porque falei de não sei do quê, ou porque critiquei um ministro, ou porque qualquer coisa, é um motivo suficiente para levar logo, não um cancelamento, felizmente ainda não cheguei, mas pelo menos levar, ter a noção que vou receber muitos comentários. Mas é nesse conteúdo que eu acredito, e se vocês repararem, é este tipo de conteúdo, e quem produz este conteúdo mais real, mais de opinião, mais de vida real, que tem sucesso. Porque o conteúdo só dizer que vou viajar, que fiz uma receita, pronto, as receitas acabam só por ser aqui uma pequena exceção, mas aquilo acaba por cansar aos tendências. Eu estou a ver um TikTok e aquilo, de repente, se é tendência a fazer uma coisa, toda a gente faz. Não é? Às tantas, ao fim de 10 minutos, eu estou a ver os mesmos vídeos feitos por pessoas diferentes. Eu também já fiz esse erro, por isso não estou a dizer que todos nós cometemos erro. Não é erro, mas já fiz a mesma coisa, mas depois às tantas começo a pensar, mas o que é que eu estou a acrescentar de valor a alguém que está a ver o meu conteúdo? Então, cada vez mais o meu conteúdo, ou são partilhas porque me apetece partilhar. Tive o fim de semana fora de Portugal, tive o fim de semana em Milão e em Veneza, e partilhei conteúdo sem estar preocupado se vou ter 5.000 visualizações, se vou ter 500, se vou ter 1 milhão, é-me indiferente. Estou a partilhar o que eu gosto, e a partir desse momento é o suficiente para saber que estou feliz por estou a partilhar uma coisa que é minha, sem estar preocupado com mais nada. Obviamente, quem quer fazer disto vida, e as marcas precisam de likes, precisam de comentários, é um bocadinho ir por este caminho. Mas se fazemos mais do mesmo, dificilmente vamos conseguir ter sucesso, não é? Então é tentar tornar sempre este conteúdo e a nossa presença no mundo digital o mais real, pronto, gerindo este lado que já sabemos que vai acontecer, não é? Porque isso tem que ser muito clara, e temos que ter uma moderação muito dos comentários, temos que entender muito bem, temos que ter uma comunicação muito transparente, e tentar ao máximo incentivar e promover muito aqui a questão da positividade e este combate ao ódio online, que cada vez é maior, e tentar da nossa parte contribuir aqui para um ambiente digital que seja mais saudável e mais positivo. Obviamente que não é fácil, mas o mundo digital, infelizmente, para o bem e para o mal, dá-nos muitas oportunidades, mas também nos dá muitas preocupações, e este lado mais negativo que vamos apanhando aqui muitas vezes. Pronto, hoje o podcast, o episódio 2, era um bocadinho só para tentar, de alguma forma, falarmos aqui do que é do lado bom e do lado mau, de como é que nós podemos ou não lidar com esta negatividade e com este ódio. Temos de ter muita calma. Já me exaltei várias vezes. Não, mas pronto, fico chateado, e fico, quando recebo assim algumas coisas, e já por 2 ou 3 vezes a quente respondo o que não devo, e isso às vezes pode-se virar contra nós de forma complicada, porque todos nós perdemos um bocadinho a cabeça às vezes, todos nós às vezes ficamos chateados com uma resposta, principalmente quando nos tocam em algumas coisas mais sensíveis, e damos a resposta que fica para sempre na internet. Portanto, temos de ter cuidado, que isso um dia pode se virar contra nós. Então, principalmente, se somos a gerir uma página de uma marca, que já aconteceu vários exemplos, né? Que as pessoas respondem porque já estão cansadas, porque já estão saturadas, e estamos a ver agora um caso muito específico de um criador de conteúdo, do Marco Costa, que está a passar férias no Dubai e partilhou conteúdo num jardim zoológico, e está a ser altamente a internet, e a dizer que maus tratos dos animais, etc. Uma pessoa que até gosta de animais, e está a levar com de repente, com uma quantidade de comentários e da associação de animais, criticá-lo, etc, etc. Pronto, por isso temos de ter isto é um bocadinho às vezes triste, não é? Ter que pensar, será que isto que eu vou partilhar pode ou não chatear muita gente? Estou-me a borrifar e vou partilhar à mesma, porque isto tira-nos a liberdade, que eu acho que é importante, e tira-nos muitas vezes o facto de querer publicar coisas que são... Eu às vezes tenho que pensar 2 vezes
posso falar deste tema, não posso. Isso custa-me, mas eu sei que há um preço, eu posso pagar um preço muito caro por dar uma opinião, por dizer alguma coisa que na realidade é o que eu quero dizer, mas o que me vai trazer depois de volta é muito mau, e principalmente quando nos envolvemos com política, e estou a ver agora alguns criadores de conteúdo a darem opinião sobre um bocadinho sobre, eu tento dar essa opinião, pronto, mas sem ser demasiado explícito, e estão a ser, e claramente estão a começar a ser prejudicados por isso, pronto, por isso é complicado gerir tudo isto, é complicado gerir uma presença digital para não ser igual a todos os outros, mas quando queremos ser diferentes também levamos um bocadinho às vezes por isso é que é este meio termo que deixar aqui como jeito de despedida deste episódio. É preciso ter cuidado, mas é muito importante manter o lado verdadeiro e simplesmente moderarmos algumas coisas, moderarmos tanto quando vamos comentar alguma coisa, ou principalmente quando recebemos alguma crítica. Essa é a parte mais complexa, mas ter muito cuidado e pensar um bocadinho às vezes se realmente, e também admitir que erramos, não é? Às vezes também é preciso isso, e respondemos ou como colocamos alguma coisa quando estamos mais chateados. Acontece a todos, não é? Mas ter esse cuidado, pronto, e essa moderação é muito, muito importante, e principalmente quando publicamos conteúdo, quando vamos atrás de uma tendência, pensar mesmo duas vezes se não vamos arriscar muito, da nossa marca, muito do nosso conteúdo, muito da nossa marca pessoal, simplesmente porque queremos ir atrás de uma onda, simplesmente porque queremos fazer o que os outros estão a fazer, e muitas vezes aquilo não tem nada a ver connosco. Bem, para não me alongar mais, muito obrigado pela vossa presença neste episódio, como sempre. Não se esqueçam de seguir-me nas outras redes sociais. Qualquer questão, têm sempre o meu Instagram com todos os meus contactos disponíveis, e até ao próximo episódio.